Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ouça a palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda, Romanos capítulo 8, versículo 28. Abra também em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Diz a palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, glórias! Amado Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é tão magnífica e que chama-nos a atenção para esperarmos, confiarmos e rendermos louvores e adoração ao teu santo e maravilhoso nome. Oh Espírito, fala conosco nesta noite, dá-nos a revelação da palavra em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, quando nós lemos esses textos, somos chamados a atenção para dois pontos que, de certa forma, são conflitantes na nossa vida. É difícil para nós olharmos para o Senhor e vermos, nas situações difíceis, a mão do Todo-Poderoso. E quando as coisas estão complicadas, colocarmos os nossos joelhos no chão e falarmos: Deus, muito obrigado. São duas situações difíceis, mas a vida com Cristo Jesus, amados, é assim, porque ela é desafiadora. Viver Jesus é um desafio diário. Não tem aquele ditado, matar um leão por dia? Pois é, viver com Jesus é lutar contra Satanás todos os dias. É um desafio constante, amados, e nós precisamos estar alinhados com a vontade do Eterno, para que assim possamos ter condições de louvar o Senhor no meio das dores, das dificuldades, dos problemas, de uma vida que talvez você não queria para você da forma que ela é. Talvez você olhe para a sua vida e vê apenas problemas, dificuldades, sem a menor perspectiva de isentar-se desses problemas. Mas é no meio dessas dificuldades que devemos olhar para o Senhor. A palavra diz, amados, que o apóstolo Paulo tinha um espinho, e não adianta querermos saber o que era o espinho. Nós não sabemos, é impossível ao ser humano descobrir qual era o espinho do apóstolo Paulo. Eu sei que muitos dizem, era problema de visão, outros dizem, era problema disso, problema daquilo, não sei o que, etc. Eu particularmente acho que ele era tentado, a carne queria tomar o lugar do Espírito na sua vida. Enfim, as conjecturas é que não faltam, no entanto, nós não sabemos qual era o problema dele. Mas ele viveu fiel ao Senhor com seu espinho. Ele viveu fiel ao Todo-Poderoso, ele não perdeu Deus de vista, ele não olhou para o Senhor e disse: olha, não queres tirar esse espinho de mim, eu também não quero saber de ti. Não, ele cada dia mais buscava o Senhor e buscava a comunhão íntima com o Todo-Poderoso. E aqui nós temos visto dois testemunhos de quem? Do apóstolo Paulo, ele que escreveu aos Tessalonicenses e também aos Romanos. Duas afirmativas poderosas que somam na nossa vida, que nos faz andar, no entanto, de um homem que tinha problemas, 1000 problemas, meu Deus, quantos problemas aquele homem tinha. Porque além do espinho, amados, tinha um tanto de gente jogando pedra nele, outros tentando matá-lo, outros tentando prendê-lo, enfim, a vida dele era desse jeito. Ele chegava numa cidade, já tinha uma galera pronta. O apóstolo Paulo está chegando aí, vamos dar uns cacetada nele. Vamos prendê-lo, quem sabe a gente consiga matá-lo. Assim era a recepção daquele homem. E ele não abriu mão do Senhor, irmãos, não abriu mão do Senhor, porque ele sabia em quem cria.
E eu quero chamá-los a atenção exatamente para isto. Diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos lê-la mais uma vez. Diz o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, conhecedor do Espírito Santo, homem de comunhão com o Espírito Santo. E ele afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas trabalham, entenda esse cooperar como trabalhar, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esta palavra, ela é um alento para os nossos corações, é um alento. É certo que muitas vezes nós não conseguimos ver na prática, ou com os nossos olhos, com os nossos sentimentos, enfim, com o nosso ser, esse trabalhar de Deus de uma forma direta. Talvez você não consiga no teu dia a dia ver o agir do Senhor, ver como Deus cuida da tua vida, ver os livramentos do Eterno, como Ele te abençoa, como Ele abre portas para você, como Ele fecha portas. Deus abre, mas também fecha. E graças a Deus pelas portas que o Senhor fecha. Porque muitas portas, amados, que nós gostaríamos que estivessem abertas, elas dão em morte. São portas para o abismo, portas para a morte. Mas o Senhor, Ele nos conhece, e Ele tem o melhor para você. O Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Às vezes, vale ressaltar, nós não entendemos o melhor de Deus como o melhor de Deus. Você olha para o melhor de Deus para a tua vida, só que o melhor de Deus para a tua vida veio em forma de problemas, em forma de dificuldades. O melhor de Deus veio com o calor, com o frio em demasia, talvez até com prejuízos. É o agir de Deus, amados. Quando você é fiel, isso se aplica exclusivamente àqueles que amam a Deus. Ou seja, se você ama o Senhor, tu és fiel. Porque se não houver amor para com Deus, fidelidade para com Deus, os problemas são problemas. Somente isto. Não é o agir do Senhor. Mas eu quero chamá-los da atenção para a afirmativa. Veja mais uma vez o versículo. Todas as coisas cooperam, trabalham para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Se você quer usufruir do cuidado, do trabalho de Deus para com a tua vida, se você quer usufruir daquilo que Deus pode dar, das portas que Deus abre e das portas que Deus fecha, das bênçãos incontáveis, é preciso amar o Senhor. É amando a Deus que você recebe as bênçãos de Deus. Não se equivoque. Não se equivoque. E é esta afirmativa de alguém que conheceu Deus de perto. Comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Nós, amados, olhamos para a vida do apóstolo Paulo e vemos apenas como alguém que plantou igrejas. E hoje os desigrejados querem fechar as igrejas. Mas Paulo plantou igrejas. Vemos apenas o homem que passou por dificuldades, mas é preciso que você olhe por trás quem era Paulo. Foi o homem usado pelo Espírito Santo para escrever quase todo o Novo Testamento. Oh, glórias! Se você hoje sabe do mover do Espírito Santo, se você sabe de como a igreja funciona, do agir do Todo-Poderoso na igreja, atribua esse conhecimento, essa revelação ao apóstolo Paulo, porque foi o homem usado pelo Senhor para trazer-nos essa revelação. Sabe o que é isso, irmãos? Reflexo do amor para com Deus e da revelação de Deus para com o homem. Mas nós somos diferentes do apóstolo Paulo? Não! Estamos também dentro dessa promessa, estamos também dentro dessa realidade. O que nos falta muitas vezes, sem emitir julgamento, mas o que nos falta a mim, a você, é amar o Senhor acima de todas as coisas, gente. Se você não ama o Senhor acima de todas as coisas, você ama o Senhor abaixo de todas as coisas, consequentemente, e isso manifesta-se em desamor ao Senhor. Amor a Deus é 100%,
99,9 e aquele tanto de número do DNA não te serve. 99,9 não te serve. Deus é 100%. É tudo ou nada, e nada sem Deus, misericórdia. Portanto, amados, eis aqui a promessa do Senhor para as nossas almas, oh glórias! E quando você toma posse dessa verdade, você há de ver o agir de Deus, você há de entender o agir de Deus, e você há de ver que o Senhor não te deixa, o Senhor não te abandona, o Senhor não abre mão de você, o Senhor cuida de você ao amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer, à noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro, é a mão de Deus sobre a tua vida. Oh glórias! Todas as coisas cooperam para o bem, trabalham para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando assim entendemos as dores, as dificuldades que hoje passamos, sim, passamos, mesmo sendo objeto do amor do Senhor, mas passamos pelas dificuldades. Não é só vitória. Eu tenho horror àquele negócio de crente, só vitória, só vitória, só vitória. E as provações? E as provações? Às vezes nós temos mais provações do que vitórias. Não é? Não são apenas vitórias. Não coloque isso na tua cabeça. Porque se você colocar isso na tua cabeça, você vai cair. Porque Deus não prometeu só vitórias a você. Mas também as dificuldades estão presentes. Mas é no meio das dificuldades que nós vemos a mão do Senhor, o cuidado de Deus. E isso nos serve de testemunho. E você terá uma palavra para falar: Deus curou-me, Deus salvou-me, Deus livrou-me, Deus agiu dessa forma comigo. Olha, eu estava totalmente envolvido com uma situação, planos para fazer determinadas coisas, mas parece que Deus fechou as portas e nada deu certo. E graças a Deus, porque Ele fechou as portas, porque se eu tivesse dado mais um passo, tudo tinha sido terrível na minha vida. Já passou por essa experiência? Você com um plano, correndo atrás do plano, mas parece que o plano não vai à frente, nada funciona. Aí passa um tempo e você descobre que se você tivesse alcançado aquilo que você queria, terrível seria na tua vida. É a mão do Senhor, é Deus que cuida, é o Deus abençoador que envolve, amados, que cuida da tua vida, é o Deus que nos dá este entendimento para que no meio das lutas possamos crescer e nos deixar ser conduzidos pelo propósito vivo de Deus. Oh glórias! E mais uma vez, Deus cuida de ti. No meio das adversidades, há um Deus que não abre mão de você. No meio das dificuldades, há um Deus que estende as mãos. Mas não é só vitórias. A vida do apóstolo Paulo não foi marcada só por vitórias, mas ele venceu porque o Senhor estava com ele. Amém, amados? É o Deus que cuida, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que olha para as nossas vidas, e nós não podemos parar. Mas eu quero ainda abordar convosco o segundo texto. Primeiro nós vimos Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de cada um de vocês, porque eu creio que vocês amam a Deus, nós amamos o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Esse texto também, ele é bem emblemático e chama-nos, desafia-nos a tomarmos atitudes que às vezes fogem do nosso natural. Diz a palavra: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oh misericórdia! Não é fácil, irmãos. Porque nós vivemos dias difíceis, complicados. Dias, amados, que as circunstâncias não são favoráveis. Dias
em que parece que nada se encaixa, nada funciona. Talvez você esteja de boa e aparece uma enfermidade, um problema, uma situação que você não esperava. Irmãos, assim é a nossa vida. Mas é preciso entender que nem tudo que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos do Senhor. Mas nem tudo que é ruim aos nossos olhos é ruim aos olhos do Senhor. Com isso eu quero dizer para vocês que às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Eu quero ser mais enfático. Nós não entendemos o agir de Deus. Nós não compreendemos. Nós estamos aqui recebendo nossos amados Orlando e Nina. Nós não compreendemos o agir de Deus. Eles poderiam estar nas suas casas, lá em Mucurici, em Ponto Belo, mas o Senhor os trouxe para este lugar. Olha a dificuldade. É necessário quase 20 quilômetros de viagem para estar aqui, para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. É por acaso? Não, não é por acaso. É difícil? Sim, é difícil. É difícil. É sair da zona de conforto. É dar um passo em direção ao Senhor. Mas são nessas coisas, amados, que nós precisamos estar com o nosso coração sensível ao Senhor, para sabermos agradecer ao Todo-Poderoso, para sabermos entender porque o Senhor fecha portas e abre portas mais uma vez, para sabermos que o Senhor não age na casualidade. Eles não estão aqui por acaso, não é uma casualidade. É o mover do Espírito Santo que os trouxe a este lugar. É o agir do Espírito Santo que trouxe cada um de vocês a esta noite para juntos louvarmos o nome santo de Deus neste lugar. É o agir de Deus, amados. É o agir do Senhor. E a palavra chama-nos atenção para uma afirmativa que às vezes nós não conseguimos alcançar da forma que Deus quer. Ele diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Para que nós possamos, em tudo dai graças. Primeiro, é amar o Senhor, como está em Romanos capítulo 8. Aqueles que amam a Deus. A partir desse princípio, o Espírito Santo do Senhor trabalha a nossa vida, nos fazendo sensíveis ao agir do Eterno, nos dando a revelação do Senhor para as nossas almas, nos fazendo compreender que há um Deus que não nos deixa, há um Deus que não nos abandona, há um Deus que cuida da gente. E, levados por esse entendimento, em obediência, nós vamos cumprir a ordem de Deus. Essa palavra, na verdade, era o imperativo. Ela diz: em tudo dai. Uma ordem, dai graças. Em tudo, talvez, vocês podem dar graças. Em tudo, se quiseres, dai graças. Não, em tudo dai graças. É o mandamento do Senhor. É o mandamento de Deus. E talvez você possa até questionar-me: mas pastor, eu vou dar graças a Deus pela minha enfermidade? Sim, dá graças, dai graças. Mas por que eu darei graças de algo que me aflige? Porque talvez seja o meio que Deus esteja usando para trabalhar o teu coração, trabalhar a tua vida. Darei graças ao Senhor pelos males, pelas dificuldades, de certa forma sim. Não que você vai enaltecer as dificuldades ou os males, mas vai reconhecer que Deus cuida de você. Eis o porquê que você, no meio das dificuldades, precisa falar: Deus, muito obrigado. E aqui está o meu coração, aqui está a minha vida. Cuida do meu ser. É assim que Deus quer, irmãos. Nos dias bons, glórias, é fácil. Não é assim? Mas também nos dias maus. Em tudo, dai graças ao Senhor. E essa atitude revela diante do Senhor um coração sensível, um coração que crê, porque a fé é a base de tudo.
Um coração que crê, irmãos, que crê na fidelidade de Deus, sem entender, mas crê na fidelidade do Senhor. Aqueles que tiveram nas últimas quartas-feiras, nós falamos a respeito de Abraão neste lugar, um homem que creu no Senhor, um homem que teve fé, foi justificado pela fé, o pai da fé, mas um dia Deus olhou para ele e disse: olha, Abraão, deixa tudo aí para trás, deixa seus parentes, arruma o que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Parece que o chão abriu debaixo dos pés de Abraão. Nós não temos essa ideia, porque nós lemos início, meio e fim da palavra, e quando você conhece o início, meio e fim, é moleza. Mas é preciso entender que Abraão vivia um dia após o outro, como nós vivemos um dia após o outro. Eu não sei nada dos meus próximos 10, 30 minutos. Abraão também não sabia. Mas é isto que é fé, irmãos. É quando o Senhor, Ele move em teu favor e você tem certeza absoluta que Ele é fiel, que Deus é fiel para contigo, e mesmo sem entender, você dá passos, você vai, porque você tem convicção que o Senhor é contigo. Oh, glórias! E certamente a tua vida será de gratidão, amados, gratidão. Uma vida depositada aos pés do Eterno, uma vida humilde, depositada aos pés do Senhor. E a tua postura, uma postura de servo cheio do Espírito de Deus, de um servo que ama o Senhor, que ama o Senhor. E quando agimos assim, nós vamos ver, contemplar a grande mão do Eterno sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer nessa verdade. Viver essa verdade, porque assim é a nossa vida. Não existe uma vida paralela, crente A e crente B, não existe. Não existe, amados, crente primeira classe e crente segunda classe, não existe. Existe servos de Deus, servos de Deus. E você precisa pautar a tua vida por esse princípio. Eu sou servo de Deus ou não sou servo de Deus. Entenda? É assim que precisa ser a nossa vida. E aqui eu tenho prazer em chamar-los a atenção para isso. Porque dessa verdade depende a nossa entrada no céu. Dessa verdade depende a nossa entrada no eterno. Irmãos, o nosso coração sensível à voz, à ordem de Deus, em tudo dai graças. Oh, glórias! É um reconhecimento que Deus está no controle de todas as coisas. É o Deus que controla os nossos passos. É o Deus que controla a nossa vida. É o Deus que enche a nossa vida de paz. É o Deus que muitas vezes permite que as dificuldades difíceis surjam. Mas é o Deus que enche o nosso coração de convicção plena que Ele não abre mão da gente. Amém? Mas dentro desse mesmo texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, segunda parte. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, o apóstolo Paulo não apenas, movido pelo Espírito Santo, ordena que do nosso coração derrame ações de graças em favor do Senhor, mas também entendamos que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade do Pai. E é nessa verdade que nós precisamos também nos ancorarmos à vontade de Deus. É procurarmos conhecer qual a vontade de Deus e vivermos dessa vontade acima de todas as coisas. E a partir do momento que nós reconhecemos quem é Deus, a partir do momento que você tem consciência de quem é Deus na tua vida, certamente, amados, nós vamos viver numa constante gratidão ao Senhor. Será que nós somos constantemente gratos a Deus? Prova difícil, não é? Porque tem dias que parecem, como dizem no popular, claro que isso não existe, mas parece que você levantou com o pé esquerdo.
E só em pensar que você levantou com o pé esquerdo já mostra que você não está em comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, porque você acolheu para o teu coração uma superstição. Veja como são as coisas. Às vezes, amados, o diabo semeia superstição sobre as nossas vidas. O diabo, amados, ele quer te afastar do Senhor, ele usa todos os meios possíveis, todos os meios possíveis. Mas a partir do momento que nós temos convicção que a vontade do Eterno, e que tenhamos um coração grato, agradecido a Ele, nós vamos quebrar essa artimanha, esse plano do maligno contra as nossas vidas. E vamos triunfar sobre ele, dando graças ao Todo-Poderoso. Nós não vamos abrir a nossa boca para a murmuração. Nós não vamos abrir a nossa boca para questionar a Deus. Nós não vamos questionar o Senhor de forma alguma. E há um exemplo marcante na palavra de Deus com relação a esta questão. Jó. Se você não leu Jó, leia. Veja um homem que tinha tudo, no momento seguinte não tinha nada, e no momento seguinte ao seguinte, ele tinha tudo. Esse de momento seguinte a seguinte, eu acho que nem existe isso, mas você compreende. Ou seja, ele tinha tudo, logo não tinha nada, mas depois o Senhor o abençoou com muito mais. Mas foi necessário todo um processo. E o tal do processo é a parte mais difícil. Porque ele perdeu o que tinha. Ficou num estado terrível. Mas depois ele recuperou o que tinha. E muito mais. É assim que Deus age. Mas tem um processo. No entanto, quando o nosso coração é sensível à voz do Eterno, nós vamos glorificar o nome santo do Senhor nos momentos bons e nos momentos maus, porque sabemos que é a vontade do Eterno, porque nada foge à vontade do Senhor sobre a vida do servo. Quando você é servo de Deus, amados, a vontade do Eterno, ela é para contigo. Os teus passos são guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito que guia, é o Espírito que move, é o Espírito que edifica, é o Espírito que enche o teu coração. Cremos nisso? Glórias a Deus. Dai graças ao Senhor. Assim é a vida do servo do Todo-Poderoso. Quando nós estamos unidos a Cristo, o nosso coração se alinha à vontade de Cristo. Se você está unido a Cristo, o teu coração é alinhado à vontade do Senhor. E nós seremos sensíveis à direção do Espírito de Deus. Seremos guiados pelo Espírito Santo. Essa gratidão para com o Senhor, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo. Essa gratidão para com o Senhor, irmãos, ela nos torna obedientes. Somos pessoas que obedecem o Senhor, mesmo sem entender por que obedecer, apenas obedecemos. Amém? Para você obedecer, não precisa entender. Não precisa. Deixa eu fazer uma aplicação. Às vezes nós vemos umas placas de trânsito, que não dá para entender porque elas existem. Mas elas estão ali para serem obedecidas. E se você não obedecer, prepare-se para o ônus. Não é assim? A vontade de Deus é dessa forma. Ela é para que seja obedecida. A vontade do Senhor é para que seja obedecida. Compreendamos ou não do porquê e ou das situações que são geradas pela vontade do Eterno. No entanto, nós confiamos no Senhor. A nossa vida é dele. Oh, glórias! Vivemos para ele. E temos convicção plena que a providência de Deus não falha. Porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus é eterno. Nosso Deus é aquele que cuida. Nosso Deus é aquele que abençoa. Ele não falha para com as nossas almas. Nosso Deus é bom, é sempre bom. Nosso Deus é aquele que tem prazer em te abençoar. É aquele que tem prazer em mover na tua vida. É aquele que tem prazer em sentar-se contigo. Oh, glórias! O nosso Deus é aquele que tem prazer em chamá-lo de filho.
em abraçá-lo, edificá-lo. O nosso Deus é aquele que deseja enchê-lo com o Espírito Santo para que você seja forte no meio das dificuldades e que haja prazer no teu coração em obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Amém, igrejas? Portanto, em tudo dai graças, glórias, lembrando-nos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esta é uma palavra que tem como objetivo do Espírito Santo nas nossas vidas, despertar-nos para uma realidade diferente, uma realidade que, mesmo que a situação não se mostre favorável, mesmo que a situação se mostre totalmente desfavorável, mas há um Deus que coopera, um Deus que cuida, há um Deus que te abençoa, há um Deus que cuida, há um Deus que não abre mão de você. Há um Deus que tem prazer em derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. E a partir do momento que nós entendemos isso, o nosso coração será tomado pela gratidão. Seremos agradecidos ao Senhor em todo o tempo, mesmo que esse todo o tempo não seja favorável como gostaríamos que fosse, mas do nosso coração há de proceder ações de graça, porque temos convicção plena que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as nossas almas. Amém, amados? Que nós tenhamos, portanto, em nossa boca, palavras de ações de graças, glorificando sempre o nome santo do Senhor, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus a cada instante. E que você experimente o favor do Senhor para com a tua vida. Amém? Experimente. Está tudo muito ruim, tudo muito difícil. Espere no Senhor. Espere. Com apenas ações de graças. Espere no Senhor. Porque Deus não se esqueceu, Deus não esquece da tua vida. Amém, igreja? Glórias! Em tudo dai graças, glórias, em tudo dai graças, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra que seja de despertamento, que ela venha falar aos nossos corações de uma forma, Pai, que possamos cada dia mais nos achegarmos a Ti, agradecidos, ó Deus, e em obediência louvá-lo e bendizê-lo. Senhor, fala sempre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Glórias! Mensagem 1388